Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim a santa palavra do Senhor: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Pode sentar, meus irmãos queridos. E em nenhum outro nome há salvação, debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Título deste sermão desta noite: o primeiro de 2020. Nosso primeiro culto de 2020, primeiro sermão de 2020. E em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Eu estive contando no meu canal mais de 100 mensagens que eu preguei, gravadas. Tem mais mensagens que eu preguei que não foi gravada. Lá em Queluz, por exemplo, algumas mensagens aqui mesmo que não foram gravadas porque não gravou, não sei o que aconteceu que não gravou, né? Mas eu espero pregar muito mais esse ano, né? Não, foi só uma curiosidade que eu quis contar. Então, sempre estão pregando, sempre estão aprendendo, e quanto mais aprende, mais você aprende que você tem que aprender mais. É uma verdade que nós não podemos esquecer. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Quanto mais eu aprendo que eu não sei e que eu preciso aprender. Então essa é uma máxima que eu tenho na minha vida. Quanto mais eu aprendo que eu tenho que aprender. E quando nós lemos um texto como esse, se você voltar o contexto na leitura, você vai observar que Pedro e João, no capítulo 3, tinham ido até o templo orar. E aquela passagem que aquela pessoa pede para eles, uma pessoa que tinha dificuldade física, ele pede uma ajuda em dinheiro, e eles dizem: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós damos a você. Em nome de Jesus, levanta e anda. E pegou pela mão, e levantou, e foi um milagre. E depois ele vem e prega uma mensagem poderosa, tremenda, evangelho puro, simples. E vieram ali então o sacerdote, o capitão do templo, os saduceus, etc. Você pega no versículo 1 aqui, você vai observar que eles ficaram ali com muita fúria, com muita raiva, com muita ira, porque o evangelho estava começando, a igreja, a formação da igreja, daí de Atos 2, quando aquela primeira pregação no cenáculo, aonde estavam reunidos todos ali, e veio sobre eles o Espírito Santo, derramado do Espírito, conforme da palavra do Senhor, e eles pregaram ali, as pessoas ouviram o evangelho, ouviram a pregação, e ao passo que eles ouviram a mensagem, e ouviam a mensagem, eles gritavam em brados: o que vamos fazer? O que vamos fazer agora? E a resposta de Pedro era: faça uma campanha de 7 dias, faça a campanha do mergulho de Naamã, ou então faça o arco da vitória na sua igreja, cheio do azeite que veio do Monte da Oliveira, trazido pelo bispo, trazido pelo apóstolo. Não, a mensagem que ele disse é a mesma mensagem que Cristo disse, e era a mesma mensagem que João Batista tinha dito: arrependei-vos. Era essa a mensagem que eles traziam, era a mesma mensagem. O evangelho não mudou, o que mudou são as pessoas que estão levando esse evangelho. Na verdade, a Bíblia nos informa de um outro evangelho, de um outro espírito, de uma outra maneira, ou de outras até, nós podemos observar, conforme agora há pouco nós comentávamos. Mas nós temos essa mensagem, e a mensagem é Cristo e esse crucificado, como eu preguei há poucos dias aqui. E quando nós olhamos para o livro de Atos, observando esse contexto, em que eles ficaram furiosos, e até questionaram: em nome de quem? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês operam esses sinais? E em nome de quem vocês estão levando essa mensagem, proclamando isso? Em nome de quem vocês estão transmitindo essa mensagem? Observe comigo o versículo 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado, perante vocês, perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aí vem o versículo que nós lemos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então aqui nós entendemos o seguinte: estar com Jesus faz toda a diferença. Eles não eram doutores da lei, embora o judeu desde pequeno era instruído na lei. Desde pequeno ele sabia os preceitos, conhecia 613 preceitos, aquilo que cabia para eles, eles sabiam. Coisas para homem, coisas para mulher depois do parto, coisa para homem quando tem que fazer um voto nazireado, e é uma série de coisas, eles sabiam. Mas eles eram iletrados, indoutos, porque como é que opera o milagre? Se não são doutores, se não são médicos, e se não tiverem faculdades para aprender, como por exemplo os muitos mestres, muitos homens. Então, eles observaram, você observa o versículo 13, que sendo indoutos, homens não letrados, formados, não eram analfabetos, mas não eram doutores da lei, eles estiveram com Jesus, e estar com Jesus em oração, estar com Jesus no dia a dia, faz toda a diferença em nosso ministério. Agora, vem comigo. Em nenhum outro há salvação. Primeiro ponto, ele é um Salvador exclusivo. Se olharmos para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, foi muito citado agora por ocasião do Natal, né? Há poucos dias, onde aponta ali a passagem, diz que ele veio para salvar os pecados do seu povo, salvar o seu povo dos pecados. Então ele é Salvador, nasceu para salvar e nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer para salvar. Ele veio com essa incumbência. Jesus nasceu para morrer por pecadores, logo nasceu para morrer para salvar. E em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós encontramos que não existe outro mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus, homem. Então, quando você olha para a Bíblia, você vê que Jesus é Deus, 100% Deus, e se fez homem, 100% homem. Tendo morrido e ressuscitado, sempre continuou sendo Deus, e não deixou de ser homem. Jesus continua um ser humano, só com um ser humano, não com esse corpo que nós temos, com aquele que ele veio, mas o corpo de glória, um corpo glorioso. Esse também nós vamos ter, quando na sua vinda, quando a ocasião da sua segunda vinda, os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar com esse corpo, e os vivos, depois que os mortos foram ressuscitados, vão ser transformados em corpo de glória, e aí subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Então ele é um Salvador exclusivo. Por que exclusivo? Porque muitos se apresentaram por aí. Apresentaram-se inúmeros salvadores, e nos dias de hoje, nessas décadas, agora recente, a cada dia, a cada mês, a cada época, a cada década, surge alguém dizendo que tem a salvação. Surge uma nova ordem, surge um novo processo, surge um novo modo, surge uma nova moda, um novo modismo de fazer isso ou aquilo, ou de ir para um lado, ou de ir para a Meca, ou de ir para as montanhas, ou de se recolher, alguma forma de se salvar. As pessoas querem uma forma de se salvar. Mas o texto nos informa, e Pedro foi enfático, em nenhum outro há salvação. Só Jesus é o Senhor, só o Senhor Jesus é Salvador, e só Ele pode salvar o homem perdido, terrivelmente escravizado no pecado por Satanás. Só Jesus salva. Primeiro ponto dessa mensagem, Ele é o Salvador exclusivo, nem método, nem outro nome, nem ritual, nem pastor, nem padre, nem papa, nem bispo, ninguém pode salvar. Tem pessoas, queridos, que colocam a sua expectativa de salvação e esperança em alguém, em um homem, no Messias terreno, em alguém que está em evidência por causa de uma fama ou por causa de um sucesso. Algumas pessoas seguem cegamente homens que estão encabeçando uma doutrina, uma religião, e as pessoas ficam ali fixadas nele, acreditando que ele é o profeta, ele é o Salvador, e rejeitam Jesus. E ali, quando Pedro prega, ele anuncia, em nenhum outro, fecha aqui uma questão, ponto final, em nenhum outro, ele é o Salvador exclusivo da minha vida, da sua vida, de tantos quantos o Senhor for salvar, quiser salvar, libertar. Todos quantos forem salvos nesse planeta, já foram, e aqueles que serão, todos quantos são por causa desse nome, porque em nenhum outro nome há salvação. Ainda que as pessoas muitas vezes venham aqui perto da gente, nós moramos em Cruzeiro, e aqui próximo tem uma cidade onde as pessoas vêm de todo canto do país e até fora do país para reverenciar uma imagem de barro, para reverenciar uma
uma entidade e tem a sua fé e dizem, não, eu tenho uma devoção nessa entidade terrível e tenho uma confiança ali tão tremenda. E essas pessoas ainda se dizem cristãs, mas todo cristão, para ser cristão, ele tem que nascer de novo. E todo aquele que nasce de novo, ele nasce por causa deste Salvador exclusivo. Só Jesus é o nosso Salvador. Observe comigo em Atos capítulo 5, verso 34, a partir do versículo 34, Gamaliel, ele começa, por causa da perseguição, por causa dessas situações todas que estavam acontecendo. Depois eu quero que você leia com mais calma em casa, mas se você pegar no versículo 34, você vai ver um homem chamado Gamaliel, e o texto diz assim, mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, ele era membro do sinédrio, ele era fariseu, judeu da seita dos fariseus. Levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Depois você lê quem esses homens aqui, Pedro, João, os discípulos, servos do Senhor. E ele disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, insinuando ser ele alguma coisa. Teudas, alguém que se levantou dizendo ser alguma coisa. Uma celebridade, alguém com poder, alguém que poderia dar uma solução, enfim. E agregaram-se, juntaram-se a ele cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. 400 homens já estavam obedecendo aquele homem, como se Teudas fosse alguém com uma posição, alguém que poderia dar uma direção, uma libertação, enfim. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento. Olha bem, quando Cristo nasceu, na época do recenseamento. E levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Também houve pessoas que lhe obedeciam, mas ele morreu e acabou, foram dispersos. Agora eu vos digo, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então Gamaliel, esse mesmo com que Pedro, ou melhor, com que Paulo estudou aos seus pés, esse mesmo chegou e disse, gente, levantou-se Teudas, juntou-se a ele cerca de 400 homens, e esse Teudas morreu, aqueles que lhe obedeciam não deu em nada. No tempo do recenseamento, levantou-se Judas, e juntou-se uma turma a ele, e ele pregava, ele lhes dava suas homilias, e as pessoas acreditavam nele, mas ele morreu, e acabou tudo, não firmou mais. Agora, se essa obra é de Deus, vamos dar de mão a eles, porque nós podemos estar lutando contra Deus. Observe. Só que Judas, o Teudas aqui, morreu. E esse Judas também morreu. Não é o Judas Iscariote, irmãos, é outro Judas. Judas é um nome comum em Israel. Então, Teudas morreu, e os que o seguiam, obedeciam, deu em nada. Teudas morreu, os que o seguiam, obedeciam, deu em nada. Jesus morreu, mas também ao terceiro dia ressuscitou. Então os que seguem e obedecem não vão dar em nada, vão dar na eternidade, na glória, porque em nenhum outro nome há salvação. Ele é Salvador exclusivo. Quem morreu, ressuscitou. Morreu, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A ele glória, honra, louvor e majestade. Então, primeiro ponto, Salvador exclusivo. Segundo, debaixo do céu. Observe comigo lá, Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu, observe, debaixo do céu. Onde nós moramos? Onde nós vivemos hoje? Debaixo do céu. E as pessoas ficam buscando Salomão, me lembrei agora, ele diz assim, né, em Provérbios, lá em Eclesiastes, se não me falha a memória, não há nada novo debaixo do céu. Mas as pessoas buscam invenções. Deus fez o homem reto, está em Eclesiastes também, e ele buscou para si várias invenções. E as pessoas continuam inventando mais. O texto nos informa, em nenhum outro há salvação. Ele é exclusivo, debaixo do céu. Nós estamos aqui nesse plano, debaixo do céu, e esse debaixo do céu veio Cristo, deixou a sua glória, deixou a sua posição como estava lá, e se fez humildemente humano, fez-se homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que nós tivéssemos essa salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome. Ele veio habitar entre nós. Ele se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitando entre nós, se fez aqui nesse planeta.
Salvador e Senhor das nossas vidas. Quando olhamos para o livro de Marcos, capítulo 2, verso 10, eu preguei há poucos dias aquela passagem quando descem pelo telhado um doente paralítico e o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E ali um burburinho, alguma coisa estranha, porque peraí, como assim? Só pode perdoar pecados quem é Deus. Aí o Senhor diz assim: para que vocês saibam que debaixo do céu o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu lhe digo, toma o teu leito e anda. Mostrou para eles que ele tinha poder tanto de curar, como curou, e de perdoar pecados, porque a cura eles poderiam ver fisicamente ele ser curado, mas a salvação ou o perdão do pecado eles não poderiam ver, mas ele é Deus, o Senhor. A multidão podia não ver, mas ele perdoando está perdoado. Debaixo do céu, onde nós estamos, debaixo do céu. Onde o pecador tem que se acertar com Deus é aqui e agora. Porque não adianta alguém falar, não, depois que eu passar a eternidade, eu vou ter uma chance, vai reencarnar de novo, como alguns ensinam, algumas seitas ensinam. Eu vou reencarnar mais 1, 2, 3, 4 vezes. Ou então, quem sabe, lá eu tenho um cantinho lá para mim, no purgatório, eu fico lá. A minha primeira professora, primeirinha. Ela dizia o seguinte, ela ensinava para a gente que ela era muito católica, ela cria piamente no purgatório. Ela dizia, não pense que o purgatório é uma semana, não. O purgatório fica lá muitos anos, purgando. E aquilo dá uma esperança. Bom, se eu não for bem aqui, eu tenho uma chance no além ainda. Lá dá para dar uma ajeitadinha, quem sabe, de repente, alguma coisa, não sei. Não, é aqui, debaixo do céu. Ou nós estamos hoje com Cristo Jesus, Salvador e Senhor, estamos nele, firmados nele, porque nenhum outro nome há que podemos ser salvos debaixo do céu. Aqui é agora que nós temos que estar com nossa vida no Senhor. Como é que nós estamos? É aqui, não tem outro lugar, não tem jeito. Quando o Senhor Jesus ensina Nicodemos, no capítulo 3, verso 12, ele fala: se eu falo coisas terrenas para você, Nicodemos, e você não consegue compreender, sendo você um mestre da lei, imagina se eu falar das coisas celestiais. Porque tem pessoas que eles querem buscar extravasar, porque nosso Deus é transcendente, nosso Deus ele é... Não conseguimos medi-lo. Essa é a grande verdade. Porque se o medíssemos, ele seria limitado. Sendo limitado, não seria Deus. Quem pode dizer que compreende Deus? Ninguém. Porque se alguém disser, eu compreendo Deus perfeitamente, ele deixaria de ser Deus. Ele é acima, ele extravasa, ele está além. Mas ele se revela na natureza e se revela nas Escrituras. E deixou-nos a Escritura para entender que nós temos que prestar contas a ele e que temos que acertar contas com ele aqui, debaixo do céu. Terceiro ponto. Vai lá comigo, 4:12. De Atos. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu, ou abaixo do céu, não existe nenhum outro nome. Qual o nome que nós apresentamos? Qual é o nome que nós invocamos? Qual é o nome que nós celebramos? Porque tem muitas pessoas dizendo ser cristãs, mas quando eles vão cultuar, eles não cultuam a Ele, o Cristo vivo. Eles têm fixado em sua mente, inclusive dizendo no meio, dizendo-se ser cristão. Eles adoram os seus pastores, adoram os seus líderes, adoram a placa da sua entidade, adoram tudo isto, mas não adoram o verdadeiro Deus e não o reconhecem como Senhor. Não há nenhum outro nome. Lucas 2:11 diz, quando o anjo veio ali para os pastores, por ocasião do nascimento de Cristo, e celebrando e regozijando ali todos eles, o anjo disse assim, olha, essas são boas novas, porque hoje em Belém nasceu o Salvador, Cristo Senhor. Salvador, Cristo Senhor. Ele nasceu já Salvador. Ele nasceu Cristo e Senhor. Cristo, Salvador, por quê? Porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Cristo, aquele que é ungido, que tem unção, e Salvador e Senhor, porque ele é tanto no céu quanto na terra, Senhor. Senhor da minha vida, Senhor da sua vida, é esse mesmo. E quando, no caminho de Damasco, naquele momento ali que Paulo, furioso, indo contra os crentes, logo depois de ele estar ali próximo àqueles que apedrejaram Estevão e concordando até, ele foi ali para destruir com cartas, com autoridade dos principais, para acabar onde tivesse uma reunião de crente. Ele chegava e arrebentava todo mundo. Levava preso, ele tinha autoridade para isso. Mas ele encontrou seus reais. O Senhor não encontrou, porque na verdade é essa. Nós falamos errado, né? Desde o dia que encontrei Jesus. Mas Jesus não estava perdido. Quem está perdido era eu.
Né? As pessoas cantam, e nós temos que pensar até nas nossas canções, porque nossa canção, até o que cantamos, tem que estar em acordo com as Escrituras. A canção pode até parecer bonita. Desde o dia que aceitei, ou que encontrei, eu aceitei, né? Na verdade, quem me aceitou foi Ele. Eu achei Jesus, não, Ele não estava perdido, quem era perdido, eu era perdido, éramos perdidos, nós éramos. Ele que nos achou, Ele que nos encontrou. E no caminho de Damasco, Paulo, com aquela fúria toda, indo de encontro para acabar, para espatifar, para prender até com autoridade, ele tinha. O Senhor se colocou diante dele, e ele caiu por terra e teve aquela visão, que ele ouviu a voz, e a palavra do Senhor veio a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele prostrado disse: quem é, Senhor? Já reverenciou: é o Senhor. Já disse: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, és tu que manda. E assim é com nossas vidas. Em Belém nasceu hoje Cristo, o Salvador, Cristo, o Senhor. Olha só, 1 João, capítulo 2, verso 12. Vai lá comigo. Primeira epístola de João, capítulo 2 e o verso 12. Glórias a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. 1 João, capítulo 2, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje estou com outra Bíblia aqui, com muito estudo por meio, fica mais difícil de achar, mas já achei. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É nesse nome. Mas não é o sangue purifica? Claro que é o sangue purifica, o sangue dele. E dele quem? Qual é o nome? Jesus. Então, por causa dele que nós invocamos, a Bíblia nos informa que se com a boca confessar e com o coração crer, invocar o Senhor e crer e confessar, seremos salvos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então nós reconhecemos pela palavra que é esse nome em que nós somos salvos. É neste nome que nós aprendemos que nasceu Cristo, nasceu o Salvador, nasceu o Senhor, que salva o seu povo dos seus pecados. E Marcos 16, 17, ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, etc, etc. No nome dele, nós estamos pregando o Evangelho. No nome dele, Pedro, João, fizeram a obra que fizeram. No nome dele, a igreja vem pregando, vem anunciando ao longo dos séculos, dos milênios até. Em nome dele é que nós estamos aqui proclamando que em nenhum outro há salvação. Porque só Ele é o Senhor, só Ele é o Salvador. Em Atos 4, verso 7, olhe comigo o que está escrito. Observe o verso 5, verso 6, verso 7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, do modo como por ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está perante vós. Se você está aqui hoje, é por causa do bendito nome de Jesus. Se você ouviu o Evangelho, ouviu de verdade em nome de Jesus. Se você é lavado pelo sangue, em nome de Jesus. Se você é igreja de Cristo, é por causa deste nome bendito. A Deus o Senhor, glória, louvor, majestade, domínio, força, poder, soberania, pelos séculos dos séculos. Esse nome é poderoso. Quarto, Atos 4:2 de novo. E não há salvação em nenhum outro, salvação exclusiva. Porque debaixo do céu, o negócio aqui debaixo do céu, não existe outro nome dado entre os homens. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei. Então ele foi dado entre os homens. Só precisa analisar o seguinte: dado entre os homens por graça. Dado entre os homens, não serão todos os homens. Isso temos que aprender, porque muitos vão perdidos, e outra ocasião eu ensino mais sobre isso. Muitos vão ser perdidos. Mas foi dado
para os homens, e Deus, o Pai, deu homens, almas para ele. Tanto que ele diz, nenhum daqueles que meu Pai que me deu, que vier a mim, eu vou desprezar, lançarei fora. Nenhum daqueles que Deus me deu, eu vou perder. Eu vim fazer a vontade de meu Pai, e a vontade de meu Pai é que nenhum daqueles que ele me deu, eu perca. Ou seja, Deus o Pai deu almas para o Filho e deu o Filho para essas almas. Ou melhor, é uma ação poderosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é um Deus só, em 3 pessoas, operando a salvação. Se você observar no capítulo 4 de Mateus, no verso 12, eu quero ler este. Mateus capítulo 4, verso 12. Glórias a Deus. Mateus 4, verso 12. Diz assim, a poderosa palavra do Deus vivo. Deixa eu só achar aqui. Aqui está. Mateus 4, de 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. E essa luz que chegou para clarear, para esclarecer, para resplandecer, ela brilhava e o seu brilho era nesse tom, arrependei-vos. E as pessoas que estavam em trevas foram alcançadas. João capítulo 1, verso 29, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1, verso 11 está escrito, veio para os seus, mas os seus não receberam. Sequência, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Dado entre os homens, lembra agora há pouco, nós lemos em Hebreus, em Atos 4, não há nenhum outro nome, nenhum outro a salvação, debaixo do céu, foi dado. Então não pense você e eu, que nós temos méritos para nos regozijar de sermos salvos por nós, ou por qualquer outro que seja, a não ser o Senhor. Todo o mérito da salvação está no Senhor. Nós somos salvos pela fé. Esse é o caminho, é o mecanismo que ele usou. Mas não a fé é o conjunto de regras que ele estabeleceu na sua palavra, que é uma doutrina. E por graça, que é um favor imerecido, nós somos salvos. Porque graça e misericórdia, eu já expliquei aqui, vou repetir, nem está no meu esboço, mas vou falar agora aqui, já que lembrei. Graça me dá aquilo que eu não mereço. E a misericórdia impede de Deus dar aquilo que eu mereço. Deixa eu explicar melhor. A graça me dá o céu, que como pecador eu não mereço. E a misericórdia de Deus me impede de ir, me tira do inferno, de ir para o inferno. Porque por misericórdia ele faz isso. O que merecíamos era o inferno. Hoje, com esses coachings que vêm pregando por aí, você é o tal, você é o tal, você é o tal, você é pecador. Nós temos que pregar toda a verdade, todo o conselho bíblico, temos que dizer verdadeiramente, nós somos pecadores. E se somos salvos por causa de Jesus Cristo. E se temos o nome no livro da vida, é porque Deus assim o fez. E se somos a igreja dele, é porque ele o quis. Não há mérito, não há nada no homem, porque estávamos mortos em ofensa e pecado, e morto não faz nada, não deseja nada, não espera nada. Morto está morto e acabou. Mas veio ele e nos deu vida, diz a palavra, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em pecados e delitos ele nos deu vida. Então, portanto, os méritos da salvação estão em Cristo Jesus, todos os méritos. 1 Timóteo 2,6, nós lemos agora há pouco, citamos agora há pouco 2,5, agora 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, olha só o que diz a Sagrada Escritura. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 5 e depois eu vou ler o 6.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu, olha bem, em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Em todo o tempo que você tiver oportunidade, testemunho que Deus deu o Filho, dado entre os homens, deu para a salvação, e ele voluntariamente se entregou. Olha isso, se deu a si mesmo, voluntariamente. Algo profundo aqui, tremendo aqui. Por isso nós temos que louvar a Deus, porque Ele já nos fez lá na cruz do Calvário. Hoje é o segundo dia do ano, de 2020. E a expectativa, e às vezes a perspectiva é de vitória, de alcançar, de crescer, de fazer regime, de comprar casa. É uma série de coisas, faz parte do sistema, faz parte da vida. Mas nós esquecemos do que Ele fez. E nós temos que aprender e a louvar e exaltar continuamente pelo que Ele fez no Calvário. Porque se Ele não vai para a cruz, se Ele não morre na cruz, não ressuscita no terceiro dia, nosso destino estava sacramentado no inferno. Mas Ele veio pagar o preço para que tivéssemos vida e vida em Cristo eternamente. Observe, por que isso? Vai lá comigo de novo para Atos 4. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa, meu quinto ponto agora aqui, importa sermos salvos. Não há nenhum outro debaixo do céu, nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos. Importa sermos salvos. Abra comigo Efésios 1, de 3 a 7. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1, de 3 a 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Perante Ele, e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Importa nós sermos salvos, e a forma de ser salvo está aqui. Deus predestinou, elegeu de antemão e predestinou, e Ele, Cristo, veio cumprir essa obra na cruz. Deus elegeu, predestinou de antemão, Cristo veio executar na cruz, e o Espírito Santo opera em nossos corações. Então, importa que sejamos salvos por meio dele, por ele e em nenhum outro. Absolutamente. Apocalipse 5, 9. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Eu acho que vou ler o 7 em diante para ficar melhor no contexto. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Depois você lê todo o capítulo, tá? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Importa sermos salvos por Ele, porque Ele com seu sangue comprou de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de todas as etnias, de todos os povos, Ele comprou. Então, não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvo de quê? Do inferno. Salvo do quê? Da ira divina. Salvo do quê? Da condenação eterna. Olha comigo, Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3. Hebreus 2. Do versículo 1
ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão importa que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Quando você pegar um texto assim, por essa razão, que razão? Você tem que fazer essa pergunta e voltar na leitura para ver qual é a razão. O que está dizendo antes para chegar aqui? Mas o meu tempo não permite de fazer tá? Mas você lê em casa depois. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Verdades ouvidas quais? Aí você vai voltar e vai ouvir, vai ler. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como o homem vai escapar? Como escaparemos, então, se negligenciarmos tão grande salvação? A condenação do inferno era certa para nós todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem do Senhor Deus. Então, dado entre os homens, nenhum outro nome há, debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Se nós queremos salvação, nós louvamos ao Senhor porque alcançamos dele. E se queremos pregar para alguém, temos que pregar essa salvação em Cristo Jesus. A mensagem da cruz, do arrependimento. Não adianta chegar nas pessoas e dizer, Jesus te ama. Aí o pecador está lá com a sua amante, 2, 3, 4, 5, ele ouve da nossa boca, Jesus te ama, te amo. Se ele me ama, e você, olha bem, olha como é que é o raciocínio. Se você é cristão e tem comunhão com Deus, a mente dele. Você é cristão e tem comunhão com Deus. Se você que tem comunhão com Deus representa Deus, a igreja na terra, né? É a agência de Deus na terra, o agente de Deus na terra, claro, é o Espírito na igreja, claro, mas entenda bem. Ele vai pensar assim, ele não vai pensar em termos teológicos, doutrinários, vai pensar em termos racionais pela sua lógica. Se você é crente e vive com Deus, com a Bíblia do braço, e está dizendo que ele me ama, ele é Deus e conhece todas as coisas, então ele sabe que eu tenho 2, 3 amantes, que eu passo cheque sem fundo, com falcatrua mesmo, que eu sou enrolado com isso, com aquilo outro, e peco, e sou idólatra, e uma série de coisas. Se você está dizendo que ele me ama, então está tudo certo. Porque minha vida eu estou conduzindo ela assim, ele me ama, ele sabe todas as coisas. Olha o raciocínio. Mas nós chegamos e dizemos para ele, você precisa conhecer o Evangelho. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o homem sem Deus vai para o inferno. Vai dar um choque, eu sei que é pesado falar isso, mas é o Evangelho. E vamos ser cobrados se não falarmos a verdade. Vamos ser cobrados se ficarmos, como fala no caipira, né? Fazendo arrodeio. Claro, existe uma estratégia. Qual é a estratégia? Você ora, você busca Deus, prega a palavra, e a palavra diz, se o homem não se arrepender, é o inferno que o aguarda. Mas temos que glorificar a Deus, porque Deus, o Pai, enviou o Filho, que morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, derramou do seu Espírito Santo, e estamos aqui adorando a Ele, salvos eternamente. Porque Ele derramou o seu precioso sangue, Ele foi humilhado, Ele foi vituperado, Ele foi escarnecido, cuspiram nele, bateram na cabeça dele, que estava com uma coroa de espinho, e bateram com uma vara ali, machucou, rasgou, e ele ferido, machucado, sangrando, já falei várias vezes, não canso de falar desse momento tão cruel, momento tão terrível, e há poucos dias, eu vou falar uma coisa aqui, que não vou afirmar, veja bem, eu vou dizer um termo histórico aqui, que faz sentido. Não estou dizendo, repito, não estou dizendo que foi isso. Mas, vocês lembram aquela passagem que pegaram uma esponja com vinagre e Jesus não quis tomar? O vinagre, veja bem, ele tinha ali umas propriedades colocadas ali para trazer um alívio da dor, para ele continuar sofrendo mais ali. Algo assim, algo cruel, que era o castigo dos romanos. Mas se você pegar o texto, eu nem vou ler aqui, tá? Porque não marquei, me lembrei agora. Que eles pegam uma vara, presta bem atenção, isso aqui é muito sério. Isso aqui é um dado histórico. Eu não estou dizendo que foi o caso ali, mas se foi, a humilhação dele foi ainda, meu Deus. Gólgota, onde eram crucificados os condenados. E aquilo era natural. Todo condenado, os piores, eram crucificados. Jesus não foi o primeiro e também não foi o último.
Jesus não foi o primeiro e também não foi o último na ocasião. E no Gólgota tinha que ter, para os romanos, um banheiro para eles. Não era um banheiro público, mas público entre aspas, público para romanos. Então, é lógico, está o soldado desde de manhã até de tarde, mata um, mata outro, tira da cruz, joga para lá, tira para cá, põe para lá, tira, limpa ali, coloca lá, prega outro, desprega outro, marra aqui, quebra da perna de um, quebra a perna. Era assim, né? Constantemente. Então, lógico, tinha que ter um banheiro ali, um sanitário. Um buraco no chão, uma casinha, etc. E só que eles não tinham papel higiênico. Eles faziam a sua higiene íntima com um isopo, que é uma espécie de uma espuma, de uma esponja. Lembra da vara com isopo? Pegava aquele isopo e higienizava-se com aquele isopo com aquele vinagre. De onde saiu aquela vara com aquele isopo? Segundo, não estou afirmando e a Bíblia não diz que foi, mas pode ter acontecido isso. E chegaram à boca de Jesus para humilhá-lo com aquilo que seria o papel higiênico deles. Você está vendo o tamanho da humilhação de Jesus? Você consegue vislumbrar o tamanho da humilhação que o meu Senhor e que o seu Senhor sofreu lá no Gólgota? Para nós sermos tão mesquinhos às vezes, para nós sermos tão omissos às vezes, tão covardes às vezes. Ele disse, aquele que se envergonhar de mim, se envergonhar do meu nome, da minha obra, não tem parte comigo, é outra, melhor dizendo, eu vou me envergonhar dele diante do meu Pai e dos seus santos anjos, e dos santos anjos. Eu não estou dizendo que, mas é um dado histórico. Se isso foi feito assim, meu irmão, imagina só. Pegaram aquela vara, com aquela espuma, aquela esponja, de sopo, e lhe chegaram à boca. Humilhação tenebrosa, se foi bem assim. Que fizeram isso, fizeram. Se foi esse tipo aí, esse que usavam lá, eu não posso afirmar. Mas pode ser. O que eu posso afirmar é isso daqui. Observe comigo. 1 João, capítulo 5, e o verso 12. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Dado entre os homens. Então, se ele foi dado, quem ele ganhou do Pai, tem ele. Aquele que tem o Filho, esse que foi na cruz, esmagado por nossos pecados, quem tem o Filho tem a vida. E quem tem o Filho vai andar em obediência ao Evangelho. Algumas pessoas dizem, não, eu tenho. A frase que eu mais ouço quando eu vou evangelizar, uma das mais, se não a mais mesmo, eu tenho Deus. Deus é um só. Eu tenho Deus. Deus é um só. Você já viu isso? Quando vai evangelizar? Não, eu sou da igreja tal, sou da religião tal. Deus é um só. Deus é um só. Há um só Deus. Essa é a verdade. Os demais outros são falsos deuses. Há um só Salvador. Os demais outros são enganadores. Há um só justo que derramou seu sangue precioso. E por uma única obra de justiça, ele deu vida a muitos. E aqui eu concluo. Quem tem o Filho tem uma vida. E aplico a nós agora. Observe essa aplicação comigo lá em João 3. João 3, a conclusão é esta. Quem tem o Filho tem a vida. Evangelho de João 3, 16 a 21. Diz assim a palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Outro dia eu vou explicar o que é esse mundo aqui, tá, irmãos? Daqui um dia eu vou pregar uma mensagem, um estudo, sobre este mundo, que ele amou o mundo. Se ele amou o mundo, por que todo mundo não é salvo? Hoje não vai dar tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra? Quem tem um filho tem a vida? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus elas são. Como que nós estamos em relação a esse filho que na cruz foi massacrado por nós, ferido por nós? Amamos a luz ou ocultamos dessa luz, porque nossas obras são trevas? Volta comigo lá para Atos 4 e nós vamos encerrar. 12. E não há salvação em nenhum outro, salvação exclusiva somente em Jesus Cristo. Porque abaixo do céu, ninguém abaixo do céu. E é aqui que nós acertamos nossa situação de salvação com o Senhor. Não é depois daqui, é aqui. Hebreus 9, 27. Ao homem está determinado morrer uma única vez, seguindo depois disso ao juízo. Não existe nenhum outro nome, porque só este nome, o nome de Jesus, é que nós alcançamos a graça bondosa da salvação, dado entre os homens, uma dádiva preciosíssima do Senhor, porque se o homem não recebesse do Senhor vem a salvação, e se não viesse de Deus, não haveria como, porque nós estamos mortos em ofensa e pecado. Aquele que não tem Cristo. Importa que sejamos salvos. Por quê? Porque nossa situação era de condenação total e plena. Mas agora, nós somos salvos pela bondade, graça e misericórdia do Senhor. Misericórdia nos impede de receber aquilo que merecíamos, o inferno. E a graça nos dá aquilo que não merecíamos, a salvação eterna. Hebreus 9:11 diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqueles que têm sido chamados pelo Senhor recebem esta eterna salvação, esta eterna bênção. Portanto, em nenhum outro nome há salvação. Amém? Vamos orar?